professora Carisa e vamos iniciar agora a disciplina de Elementos e Projetos de Saneamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, Campus Mossoró. A aula de hoje vamos tratar sobre fossa séptica. São tanques enterrados que recebem os esgotos, dejetos e águas servidas, retém a parte sólida e deflagra o processo biológico de purificação da parte líquida efluente, transformando o material contido nos esgotos em substância e compostos mais simples e menos poluentes. Está aí o conceito da fossa e qual é o objetivo, a função dela. Para que o processo biológico de purificação esteja completo e os riscos de contaminação eliminados, é preciso que esses efluentes sejam infiltrados no solo, através do sumidouro ou valas de infiltração, que a gente vai ver mais adiante na próxima aula. A importância da fossa. São fundamentais no combate a doenças verminosas, endemias, como a cólera, pois evita o lançamento de dejetos humanos diretamente em rios, lagos ou mesmo na superfície do solo. Devem ser utilizadas em locais desprovidos de rede pública de esgoto, assim seu uso é essencial para a melhoria das condições de higiene das populações rurais. Para seu funcionamento, vocês têm que aprender os seguintes parâmetros, que elas contêm unidades de escoamento horizontal e contínuo, que realiza a separação de sólidos leves e pesados, que é o lodo, decompondo-os em ambiente anaeróbio. São unidades estanques, simples, não mecanizadas, de operação fácil e de baixo custo, que realizam funções múltiplas, fazendo-se um paralelo com o tratamento convencional, através de lodos ativados, a fossa séptica estaria ao mesmo tempo substituindo o decantador primário e o digestor de lodos, de uma estação convencional sem nenhum consumo de energia. A localização, As fossas sépticas não devem ficar muito perto das moradias, para evitar mau cheiro, nem muito longe, para evitar tubulações muito longas, que são mais caras e exigem fossas mais profundas. A distância recomendada é de 5 a 6 metros. Devem ser construídas preferencialmente ao lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizações. Deve ficar no nível mais baixo do terreno e longe de poços de água, ou de qualquer fonte de captação de água, no mínimo a 30 metros de distância, para evitar contaminações no caso de um vazamento. Por fim, deve-se considerar também a possibilidade de uma futura rede de esgoto pública, possibilitando uma fácil mudança para a tubulação na rua. Os tipos, elas podem ser pré-moldadas, como essa aqui, de anéis com encaixe para sobreposição, ou inteiriças, constituídas de uma única peça. Para volumes maiores, é recomendável que a altura não seja maior do que o dobro do diâmetro para que a fossa funcione bem. Olha, aqui numa manilha circular você tem um diâmetro, Então, quando o volume é muito grande, essa altura não pode ser maior do que o dobro do diâmetro, ou seja, o dobro do diâmetro, a altura não pode ser maior do que ele, não pode ser achatado, tem que se manter no comprido, certo? Se for pré-moldada. A tubulação que liga a caixa de dispersão à fossa séptica deve ter um caimento de 2% no mínimo, ou seja, 2 centímetros por metro de tubulação. Aqui, por exemplo, é um exemplo de fossa e sumidouro elaborado com manilhas e tijolos comuns. O outro tipo são as feitas no local, com formato retangular. A laje de piso poderá ser em concreto armado, de 7 centímetros de espessura, aqui embaixo, apoiada sobre uma superfície nivelada e coberta com 5 centímetros de concreto magro. As paredes poderão ser feitas com blocos de concreto, de 15 a 20 centímetros de largura, e devem ser revestidas internamente com argamassa à base de cimento, areia lavada, sem cal, com espessura de 3 centímetros, para garantir sua durabilidade. As paredes internas das câmaras, que são as chincanas, são paredes que ficam aqui no meio, bem como a tampa da fossa, poderão ser feitas com placas pré-moldadas de concreto de 4 a 6 centímetros de espessura. Aí temos algumas regrinhas ainda, para a construção dela.
Vamos lá, rapidamente, depois eu mostro o desenho. A entrada da água na fossa deve ser a menos turbulenta possível, a fim de não perturbar o lodo decantado no fundo. Para atingir esse objetivo, deve colocar uma conexão tipo T na tubulação da entrada da fossa. Durante a execução da alvenaria, já deve ser colocado os tubos de limpeza de entrada e saída da fossa. A tubulação de entrada e saída deverão estar em paredes opostas e afogadas 35 a 40 centímetros, respectivamente, impedindo a saída da espuma. A lâmina de água no reservatório deve variar entre 90 centímetros e 1,5 m, sendo, entretanto, necessário que entre o nível superior da água e a cobertura da fossa haja um espaço de 40 centímetros de altura, espaço este necessário para alojar a espuma que é formada na superfície. Então, como sugestão de formato e dimensões internas acabadas, pode-se adotar a forma retangular, cujas largura, comprimento e profundidade devem guardar uma relação posta pela norma. Para o bom funcionamento, as fossas retangulares devem ter as dimensões internas, comprimento, largura e altura, dadas abaixo, conforme a norma. Até 7 pessoas, 2 metros de comprimento, 90 centímetros de largura e 1,5 m de altura, lembrando que a norma pede 1,5 m de altura para todas as situações, até 24 pessoas, ok? Até 10 pessoas, 2,30 de comprimento por 90 centímetros de largura, 1,5 m de altura, até 14 pessoas, 2,5 por 90 por 1,5 m, até 21 pessoas, 2,7 por 1,20 por 1,5 m, e até 24 pessoas, 3,2, 3,20 centímetros, 1,20 centímetros de largura e 1,5 m de altura, tá certo? E assim por diante, lá na norma tem as condições quando passa desse volume, quais os métodos que devem ser utilizados, como por exemplo, deve ser utilizado o método por volume por número de pessoas e o método por tipo de ocupação. Então, vamos lá. No método por número de pessoas, o volume deve ser de 100 litros por pessoa até 10 pessoas, 75 litros por pessoa até 20 pessoas e 50 litros por pessoa até 50 pessoas. Esse volume nunca deve ser inferior a 1.500 litros, independente do número de pessoas. Já no método por tipo de ocupação, o volume é a somatória dos volumes de sedimentação, de gestão e armazenamento de lodo, calculados individualmente para cada tipo de ocupação, conforme a norma 7.229 da ABNT. Esse volume nunca deve ser inferior a 1.000 litros, independente do número de pessoas. Então, a gente tem essa fórmula aqui, V, volume útil em litros, N, número de pessoas, unidades de contribuição, C, contribuição de despejo em litro pessoa por dia na tabela 1 da norma, TD, o tempo de detenção em dias, tabela 2 da norma, K, a taxa de acumulação de lodo gerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação do lodo fresco, tabela 3 da norma, LF, contribuição de lodo fresco em litro pessoa por dia, na tabela 4 da norma. Está aqui a somatória, soma 1.000, número de pessoas multiplicado por esses coeficientes e a gente chega ao volume final. Na tabela 1, a gente tem, o tipo de ocupação das edificações, a contribuição C e a contribuição LF. No tipo de ocupação, nas edificações de ocupação permanente, que são onde as pessoas moram, residem, residência de alto padrão, residência de padrão médio, residência de baixo padrão, hotéis, alojamentos provisórios, a gente tem, em alto padrão, 160 litros pessoa por dia, com a contribuição no fresco de 1. A gente tem nos hotéis 100 litros pessoa, por dia. Em alojamento provisório, 80 litros pessoa por dia. Aí, nas edificações de ocupação temporária, como as fábricas, escritórios, edifícios públicos ou comerciais, escolas, bares, restaurantes, cinemas, sanitários, cada qual com suas contribuições. A mais baixa aqui é de cinema, com 2 litros pessoa por dia, e os sanitários públicos a mais alta, com 480 litros pessoa por dia. Tempo de detenção baixo também é o do cinema, Mais baixo são as fábricas, tá certo? Que aí vai depender da ocupação da residência para se ter esses coeficientes aqui. Na tabela 2, a gente tem o tempo de detenção do lodo, Vamos olhar. Com a contribuição até 1.500 litros, o tempo de detenção passa a ser 1 dia. Com a contribuição de 1.500 litros a 3.000, o tempo de detenção 0,92 dias ou 22 horas. E assim vai por diante até chegar a mais de 9.000 litros, onde a detenção vai ser 0,5 ou metade de 1 dia, 12 horas.
A gente tem a tabela 3, né, com os valores da taxa de acumulação do lodo gerido K, né, o intervalo entre limpezas, né, se for de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aqui a gente tem temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, temperaturas medianas de 10 a 20 graus Celsius e temperaturas mais elevadas acima de 20 graus, né? O tempo de acumulação, a taxa de acumulação ela é bem mais alta nos países frios, né? Que, por exemplo, se for fazer a limpeza com 1 ano, lá tem um valor em K de 94. Já aqui no Brasil, que é acima de 20 graus, nos países quentes, você tem, né, 57. Aí aqui com 5 anos, ó, o valor de K, taxa de acumulação altíssima, né, 254. E aqui, que é um país de clima quente, a gente tem 217. A última tabela da norma é a 4, que mostra a profundidade útil em relação do volume útil do tanque séptico, né? Então, a gente tem até 6 metros cúbicos, uma profundidade mínima de 1,20 m na fossa e a máxima 2,20 m. 6 a 10 metros cúbicos de 1,5 m o mínimo, a máxima 2,50 m. E mais do que 10 metros cúbicos, o mínimo 1,80 m, o máximo 2,80 m. Lembrando que o ideal, né, excetuando esses acima de 10 metros, é ficar né, em 1,5 m, que é a grande maioria aqui. Então, a gente vai ver aqui o esquema da fossa séptica, né? Todas aquelas normas que a gente viu nos slides anteriores se refere a esse projeto aqui, onde a gente vai ter, né, um formato retangular, né, uma tubulação de entrada folgada 35 centímetros, certo? Para evitar a movimentação da água de forma a prejudicar a sedimentação do lodo. A tubulação de saída deve estar abaixo de mais 5 centímetros em relação à de entrada. Deve ficar em torno de 35 centímetros a 40, tá certo? A gente tem esse nível da água a 35 centímetros também, ou a 40 da laje superior, uma tampa aqui de entrada para manutenção. Aí a gente tem também, né, alguns dispositivos para ventilação e limpeza das fossas sépticas. Por exemplo, para a ventilação, a gente tem aqui um tubo colocado, né? E a gente tem também a introdução do mangote, uma tubulação para o mangote da bomba de limpeza, que deve vir até 20 centímetros do piso. Para a limpeza por carga hidrostática, a gente tem que ter, né, esse tubo aqui saindo aqui da parte mais baixa, a 20 centímetros, uma válvula de gaveta, e aqui, externamente à fossa, o tubo de saída, né, para o esgotamento hidráulico do lodo. No interior da fossa séptica, flotando na superfície do líquido, forma-se uma camada de escuma constituída de gorduras e substâncias gráficas, misturada a gases oriundos da decomposição anaeróbia. Por esse motivo, é importante que a saída da fossa séptica seja dotada de defletores, ou que a mesma seja feita num nível abaixo da superfície, evitando que a escuma saia juntamente com o efluente da fossa séptica. Para evitar um acúmulo desejado dessa escuma, deve-se prever a chamada caixa de gordura na saída da tubulação das cozinhas com a função de reter as gorduras. Então, a gente tem os seguintes métodos construtivos para a caixa de gordura, né? E a função dela. Bora lá. A água que é usada na cozinha traz-se grande quantidade de gordura, que por sua vez prejudica o processo de depuração das águas servidas na fossa e obstruiria as tubulações, o sumidouro e os poros do solo. Portanto, evita-se que essa gordura chegue à fossa, através do uso da caixa de gordura. O volume em litros de água necessário para que a caixa de gordura funcione corretamente é calculado segundo a forma. Volume igual a 20, mais número de pessoas vezes 2, onde entra o número de pessoas, né? O ideal é que ela tenha no mínimo 40 litros. Os métodos construtivos, né? São esses aqui. No processo construtivo, a caixa de gordura passa a ter dupla função, porque ao mesmo tempo que evita que a gordura vá para a fossa, veda o retorno dos gases que se concentram na fossa. Ela é subdividida internamente em 2 câmaras. A de entrada, com 2/3 do volume total da caixa, e a de saída com 1/3 o restante. A tubulação que leva a água até a caixa de gordura deve ser no mínimo 75 milímetros, evitando assim obstruções frequentes. A tubulação de saída deve ser afogada 10 centímetros para impedir o retorno dos gases da fossa.
A gordura saponificada deve ser retirada a cada 6 meses. Tá aqui o esquema, né, que leva ao melhor desempenho da fossa séptica. Aqui está o aparelho sanitário, né, uma pia, um equipamento sanitário, a caixa de gordura, a fossa e o sumidouro, de onde o efluente vai infiltrar no solo. Lembrando que pias de cozinha, churrasqueiras e outras que sejam lavados pratos ou resíduos de alimentos, todas devem possuir caixa de gordura. Aí vamos agora ver como é que faz a ligação da fossa à rede de esgoto. A ligação da rede de esgoto à moradia à fossa séptica deve ser feita com tubos de 10 cm de diâmetro, né, ou 100 milímetros, assentados numa valeta e bem unidos entre si. O fundo da valeta deve ter caimento de 2% no sentido da caixa de inspeção. O objetivo é que a fossa séptica fique bem nivelada e compactada. A rede de esgoto à moradia deve passar inicialmente por uma caixa de inspeção, que deve fazer a manutenção periódica da tubulação, facilitando o desentupimento em caso de necessidade. Aí vamos ver agora o que é uma caixa de inspeção e quais as condições construtivas dela, ok? Essa caixa deve ter 60 por 60 de largura e comprimento, profundidade 50 centímetros. Deve ser construída a aproximadamente 2 metros de distância da casa, numa cavidade com as dimensões de 1 por 1 em profundidade 50 centímetros a 1 metro. O fundo desse buraco deve ser bem compactado e receber uma camada de concreto magro. As paredes da caixa podem ser feitas com blocos de concreto 10 cm de largura. O fundo e as paredes dessa caixa devem ser revestidos com argamassa base de cimento. A caixa de inspeção é coberta com uma placa pré-moldada de concreto a 5 cm de espessura. Aí sobre a eficiência, né, desse conjunto, o líquido efluente da fossa séptica é ainda altamente contaminado por coliformes fecais e dotado de um DBO solúvel relativamente alto. Isso deve ser levado em conta na sua exposição final. Em geral, são observadas as seguintes eficiências de remoção nos efluentes de fossa séptica, bem projetados e bem construídos. Ou seja, a gente tem, no melhor dos casos, né, na melhor das hipóteses, uma DBO, demanda bioquímica de oxigênio de 40 a 60% de remoção, uma DQO, demanda química de oxigênio de 30 a 60% de remoção, sólido sedimentar de 50 a 70% e óleos e graxas de 70 a 90% de remoção. Então, no conjunto geral, né, a gente tem esse sistema aqui, o predial, né, ideal, simples, básico, no caso não é nem o ideal. Então, no esquema geral, a gente tem esse sistema de esgotamento sanitário predial, que é o conhecido como convencional, né, aqui no Brasil, onde a gente tem aqueles equipamentos sanitários, peças sanitárias, né, que tem sabão, né, para lavagem de louça, como na área de serviço, na cozinha, ligado a uma caixa de gordura. Temos o banheiro, né, ligado à caixa de inspeção. Eles ligados a outra caixa de inspeção que liga a fossa séptica, que liga a um sumidouro, né? Daqui o efluente vai ser infiltrado no terreno, tá certo? Então, são dadas aquelas medidas, né, mínimas de 6 metros de edificação, né? São dados 30 metros de corpo d'água para chegar no sistema de esgotamento predial, né, ideal, dentro da ótica convencional. Como referências bibliográficas, né, temos as normas, né, da ABNT, 6 normas aqui sobre instalação predial de água fria, instalações prediais de água quente, instalação predial de esgoto sanitário e ventilação, instalações prediais de águas pluviais, projeto de construção e operação tanques sépticos, né, como fontes de estudo para quem vai projetar. Por fim, tem também um livro, né, aqui, Instalação Hidrossanitária, do Hélio Creder, que é uma grande referência também de métodos de dimensionamento na área de fossas sépticas e instalações prediais. Obrigada e até a próxima videoaula.